Olá, pessoal. Sou Diogo Chamun e, antes de mais nada, eu quero agradecer ao meu amigo, professor Edgar Madruga, pelo convite que me fez para participar desse grandioso evento, Pensar Contabilidade, um evento disruptivo que leva muita informação, muito conteúdo para milhares de colegas espalhados pelo Brasil inteiro. E hoje nós vamos falar do poder das empresas contábeis e sua rentabilização, trazer um pouco da nossa experiência, dessa importância e dessa relevância que as assessorias contábeis têm junto aos seus clientes, a ponto de ser demandado, consultado para muitas coisas, inclusive atividades e serviços que não integram a atividade contábil. Isso é importante, a gente precisa se fazer valer dessa relevância que o cliente tem em relação a nós e também tentar rentabilizar. Mas, antes de tudo, eu quero me apresentar. Sou o Diogo Chamun, como eu falei anteriormente, sou contador, eu tenho MBA em gestão empreendedora. Aqui eu abro um parênteses, no momento que eu fui escolher fazer uma especialização, em vez de ir por um caminho comum de controladoria, de curso, de auditoria, eu escolhi essa situação meio acessória, né? A gestão empreendedora, que me ajudou muito na abertura da visão para buscar novos serviços para agregar a nossa atividade. Eu sou consultor, palestrante da área de gestão, também da área tributária, diretor da Chamun, assessoria empresarial, uma empresa situada aqui em Porto Alegre, e que já é mais do que cinquentenária, né? Ela tem 56 anos de atuação. Também sou diretor da FENACON, Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, também que contribui muito com a interação, com a troca de experiências com os colegas do Brasil inteiro. Então, falando aqui do nosso tema de hoje, quando a gente fala em o poder dos escritórios, poder das empresas contábeis, a gente está falando na geração, basicamente na geração de receita, né? Mas o objetivo sempre é ter resultado. Porque não adianta a gente ter uma receita super expressiva e custos e despesas na mesma proporção, e na hora de olhar a última linha do DRE, acaba sobrando um valor pequeno. Então, a gente está sempre buscando resultado. E a forma de buscar resultado só tem dois caminhos, duas vertentes. Ou a gente aumenta a nossa arrecadação, nosso faturamento, ou nós reduzimos os nossos custos e despesas. E aqui, o foco da conversa de hoje é em relação à geração de receitas, mas também é importante a gente dar alguma pincelada na questão da despesa, né, proporcionada dentro das empresas contábeis. Então, para isso, para ter essas despesas ajustadas, a gente precisa ter os processos bem alinhados, porque a nossa matéria-prima são as horas. E aí, se nós tivermos um processo desregrado, a gente acaba tendo retrabalho, consumindo mais horas para prestar as tarefas, né, prestar os serviços. Então, isso é fundamental, a gente ter os processos mapeados e bem ajustados e alinhados a ponto de nos otimizar o nosso tempo na execução das tarefas. Também tem fazer um investimento na questão de gestão de pessoas, afinal de contas, o nosso maior insumo, entre aspas, nosso maior gasto é com a folha de pagamento, é gastos com pessoal. Então, nós precisamos ter uma equipe capacitada, uma equipe satisfeita, uma equipe que esteja alinhada com a estratégia da empresa. A tecnologia também, ela tem que estar sempre presente no mais alto grau possível, porque também é onde que nós vamos conseguir diminuir o tempo de execução. Lembrando, a nossa matéria-prima são as horas que nós temos. Então, se a gente consumir menos tempo, a nossa lucratividade é maior e a tecnologia é uma ferramenta fundamental para isso. E aí, já entrando numa situação bem recente, né, a gente está vivendo uma questão de isolamento, com a questão da pandemia, problemas sanitários, problemas de contágio muito elevado, mortes, né, espalhadas pelo mundo inteiro. Então, nós acabamos, neste período, nos adaptando ou acelerando alguns processos naturais em relação à prestação de serviço, como o home office e as reuniões virtuais realizadas com clientes, parceiros,
seja lá o que for de necessidade de contato, a reunião virtual veio contribuir com isso. E nós temos ganhos com isso. Então, o home office, por exemplo, nós podemos estar trazendo uma qualidade de vida melhor para o nosso colaborador, por consequência, estando ele motivado e mais produtivo. Também tem uma questão de trânsito, conforme a cidade, as grandes cidades, por exemplo, o colaborador pode perder muito tempo, até horas, em trânsito para se deslocar para o escritório e para retornar à sua casa. Assim como as reuniões virtuais. Nós também temos, por vezes, uma aceleração e um ganho de produtividade muito importante, e por que não dizer também redução de custo, porque não há um deslocamento com Uber, com táxi, ou mesmo com combustível no nosso carro, estacionamento, e a gente faz as reuniões, e as reuniões virtuais, me parecem que elas ficam menos burocráticas no sentido de marcação. A necessidade faz, não precisa reunir todo mundo, ver a agenda de todo mundo para fazer um deslocamento. Então, há essa vantagem, e sem contar que uma reunião de 1 hora, às vezes os participantes podem perder mais do que 1 hora só de deslocamento. Então, é produtivo, sim. Aqui eu não estou defendendo que se passe a fazer todas as reuniões de forma virtual, mas e sim que se faça dentro do possível, onde não há perda no atendimento e na percepção do cliente, e que a gente possa manter isso justamente para melhorar a nossa produtividade e gerar um resultado maior na nossa última linha ali do DRM. Mas hoje nós vamos falar, o foco principal é a questão de como aumentar o faturamento. Como usar as ferramentas que nós temos, os recursos que nós temos dentro das empresas contábeis e aumentar o nosso faturamento. Então, basicamente, nós temos 3 formas de fazer. Conquistando novos clientes, que é o sonho, né? A gente gostaria, sim, de aumentar a nossa carteira de clientes, mas é uma situação que a gente não faz, a gente não conquista porque quer, a gente tem uma série de situações que depende para nós podermos atingir isso. Aumentar o ticket médio, né, que seria uma maneira de usar os clientes que nós temos hoje e com um atendimento encantador, uma situação de agregar algumas novos retornos para o cliente, a gente conseguir aumentar o valor dos honorários, ou criação de novos serviços, seja para atender os clientes, seja para atender o mercado. A gente vai explorar um pouquinho agora, na sequência, essas 3 formas. Então, para conquistar os novos clientes, primeiro, a gente tem que estar, para todas as formas que eu apresentar aqui, nós temos que ter uma equipe capacitada para poder entregar um serviço de qualidade a contento do nosso cliente. Porque não adianta a gente encher o escritório, aumentar a carteira de clientes em percentuais expressivos, e daqui a um pouco está entregando um serviço, no popular, dizendo meia boca. Então, a gente precisa, seja para conquistar novos clientes, seja para aumentar o ticket médio, nós precisamos ter uma equipe e uma qualidade de serviço entregue condizente. Então, como que a gente pode fazer para aumentar os novos clientes? Campanha de divulgação e marketing é até uma questão que é muito pouco explorada pelas empresas contábeis, mas são ferramentas que estão à disposição, extremamente baratas, porque hoje se faz esse trabalho basicamente em rede social. Então, conforme for a intenção da agressividade que a empresa contábil quer fazer campanha de divulgação, quer trabalhar o seu marketing, contrata uma assessoria de comunicação e usa esses meios como a rede social, que tem uma abrangência, né, uma aderência muito grande no mercado e é extremamente barato. E uma outra situação que também dá resultado é a segmentação do atendimento, seja por atividade ou pelo porte de empresa. Por que isso traz o retorno? Porque se a gente começa a segmentar a nossa atividade, por exemplo, eu vou atender só clínica médica, ou vou dar um foco maior na clínica médica. A partir do momento que eu concentro
parte da minha atuação em clínica médica, a gente vai se especializar. Eu vou acabar me especializando, porque eu e minha equipe vamos estar aprofundando os temas dessa atividade. E também fica uma comunicação mais assertiva. Então, a partir do momento que a gente faz divulgações, publicações, postagens, dizendo especificamente para quem está se dirigindo, por exemplo, nós estamos nos dirigindo a fazer um trabalho numa clínica médica. Então, quando a gente fala isso, quem está do outro lado, a clínica, ela vai olhar e vai pensar assim, não, essa empresa contábil está se dirigindo a mim, acertou diretamente o alvo, que era comunicar com a atividade que nós estamos segmentando. E por porte também, porque nós podemos atuar, como muitos fazem, a grande maioria faz, só para empresas pequenas, empresas do Simples, por exemplo, mas nós também podemos focar em empresas de maior porte, a ponto de trabalhar dentro do cliente, como também é muito usual, a ponto de fazer a contabilidade dentro do sistema ERP do cliente. Então, a gente pode se especializar em alguns ERPs e pode também vender isso como uma especialidade. Então, por exemplo, a nossa equipe é especializada no ERP X. Então, as empresas de médio porte que tiverem esse ERP X vão também se sentir atendidas, né, ou próximas dessa situação. Então, também é uma outra forma de a gente conquistar novos clientes. Também, aqui, uma outra situação é que se nós temos nossos clientes satisfeitos, nossa carteira de clientes, a gente está prestando um bom serviço, eles estão satisfeitos, eles vão acabar fazendo as indicações, como por muito tempo, no passado aí não muito distante, era a única forma de conquista de novos clientes. Então, isso permanece, é importante, a gente vai sempre esbarrar nessa situação da qualidade do serviço entregue, do atendimento que a gente faz, que é isso que vai nos respaldar para nós recebermos novos clientes e também para sermos indicados. A segunda forma é aumentar o ticket médio. Aqui a gente parte de uma premissa que o nosso contrato de prestação de serviços ele tem que estar muito bem elaborado, inclusive com um anexo, uma relação anexa que possa já elencar todas aquelas atividades que não integram o contrato. Então, além do contrato regrar sobre o que está contemplado naquele valor, naquele honorário mensal, mas também aquelas atividades que a gente já conhece, que não fazem parte da rotina e que podem e devem ser cobradas separadamente. Então, é lógico, né, a gente também pode aumentar o ticket médio com uma renegociação de honorários. Aqui a gente não está falando de aumento de demanda ao cliente, né, porque esse aumento da demanda até uma renegociação natural, mas e sim de agregar novas atividades, de fazer um atendimento mais personalizado, que possa o cliente perceber valor no que nós estamos entregando e criar um ambiente de renegociação para aumentar os honorários e, por consequência, o ticket médio. Mas, então, nós temos aqui alguns serviços, relacionamos alguns serviços que podem ser exercidos tranquilamente pela assessoria contábil, que também, e também cobrados, né, por consequência, justamente por não fazer parte daquele escopo de serviços contratados no honorário mensal. Então, serviços financeiros e de RH, o financeiro está super difundido aí, não vou explorar aqui com vocês, mas é o BPO financeiro que podemos, né, prestar serviço de assessoria, de vender algumas horas, podemos implantar o BPO financeiro. Então, tem algumas circunstâncias que cabem, né, para as empresas pequenas, em especial, que eles não têm uma estrutura interna, que quem faz a área financeira é um estagiário, é uma secretária, e aí a gente pode, com algumas horas e com um sistema, poder vender esse serviço e rentabilizar também para o escritório. Os serviços de RH,
Também é importante, né, desde da implantação de social, aumento de uma necessidade, também nós podemos fazer o controle das recargas de vale transporte, de vale alimentação. Lá no escritório nós temos isso, então a gente cobra um valor pequeno por funcionário e aí o cliente não precisa se preocupar, a gente faz o cálculo ali dos dias úteis, tirando as faltas, as férias, e faz as recargas tanto em vale transporte quanto vale alimentação. O planejamento tributário, né, que nós da área contábil temos esse conhecimento, mas muitos acabam aplicando esse conhecimento, mas sem se remunerar por isso, né, sem cobrar por isso, ou muitas vezes tem o conhecimento e fica tão focado na questão burocrática e operacional que não dá atenção para esta ferramenta tão importante e que pode gerar tanto resultado para os nossos clientes, de planejar uma estrutura melhor, de ver a característica do cliente. Então, isso é super importante e é uma ferramenta, como eu disse, assim, pontual para uma economia tributária, né, uma economia para a empresa que atendemos. Isso também, além de gerar um recurso para a empresa contábil, gera uma satisfação e um retorno econômico para o cliente. Classificação fiscal, de parametrizar os NCMs, os produtos do cliente dentro do seu sistema de ERP, de gestão. Então, isso é uma coisa também que pode gerar um belo benefício para o cliente, economia também fiscal, ou mesmo uma eliminação de um risco futuro, de daqui a pouco aparecer uma multa por impostos recolhidos de maneira equivocada. Situações simples, como emissão de nota fiscal, a nota fiscal eletrônica está aí, já está bem sedimentada, e ainda tem clientes que não tem um sistema para isso, que tem que tirar de forma manual, e às vezes precisam de apoio. Então, isso não está contratado nos honorários mensais, afinal de contas, a emissão da nota é uma responsabilidade da empresa cliente, mas é uma possibilidade que temos também de fazer uma cobrança de honorários. Um retrabalho, REDARF, claro que só que a ideia do REDARF não é para a gente aumentar o faturamento, mas sim até uma forma de marcar posição com o cliente e mostrar para o cliente que esses retrabalhos a gente também não tem obrigação de fazer. O que nós fizemos aqui no escritório? Nós cobramos, sim, REDARF, isso consta no contrato de prestação de serviços, só que podemos, em algum momento, dizer, olha, a primeira vez que o cliente erra, né, no preenchimento, no pagamento de uma guia, a gente pode dizer para o cliente, olha, cliente, nós temos aqui previsão no contrato de cobrança por esse retrabalho, mas não vamos cobrar dessa vez, e a partir da próxima, então, a gente exerce o contrato. Super importante, isso dá resultado menos econômico de arrecadação e mais de conscientização do cliente e, por consequência, evitamos horas dispendidas em retrabalho. Registro de atas, nós temos aí uma obrigação com o Código Civil desde 2012 que todas as empresas têm que registrar uma ata de prestação de contas até 30 de abril. Isso não é uma obrigação da empresa contábil, mas é uma área direta da nossa atuação, então nós podemos fazer esse serviço, nós podemos intermediar e registrar a ata que tem que ser levada a registro na junta comercial, fazer esse trabalho para o cliente e cobrar por isso. Isso sim pode gerar uma boa arrecadação, porque nós podemos fazer de toda a nossa carteira de clientes. Então, imagine, se a gente tem aí 100 clientes, se nós cobramos um valor baixinho de R$100, nós já temos R$10.000 de uma arrecadação que não era nem prevista, que é um reforço de caixa importante para as empresas contábeis. Folha de doméstica também, até com o advento aí do e-social, a obrigatoriedade do recolhimento do fundo de garantia, então trouxe uma situação de obrigatoriedade de cumprimento
de algumas ações burocráticas. Então, não é uma prerrogativa do contador, mas sim é uma expertise que nós temos, é um domínio. Fazer uma folha de doméstica se equipara aí a uma folha de empresas, que é o nosso dia a dia, a nossa rotina. Então, fica aí também uma oportunidade. A ideia qual é? É vender para o nosso cliente, pode ser até para um não cliente, né? Mas aqui, como a gente tem um relacionamento com os clientes que são sócios das empresas, a gente pode vender essa facilidade também para eles, também com o argumento do conhecimento que temos e também da eliminação de riscos futuros de algum procedimento que não esteja correto. Outras coisas menores, como fazer perdecompes, parcelamentos, homologações de rescisões, isso são serviços também que a gente pode prestar, estão diretamente ligados à nossa atividade, à nossa assessoria, mas, não, no meu entender, não fazem parte também dos contratos mensais, do honorário mensal, porque a gente não tem como precificar na hora de compor os honorários quantas perdecompes vamos fazer, quantas horas vamos gastar com parcelamentos ou com homologações, nós não temos essa informação. Então, isso considero, né, e consideramos um serviço extra e, por conta disso, cobrado de forma extra também. Uma dica que nós adotamos aqui deu super certo. Esses serviços extras, esses serviços que são gerados, não pela Receita Federal, de daqui a um pouco criar uma nova obrigação acessória e a gente fazer a nova obrigação acessória e cobrar por ela. Mas quando o serviço é gerado de dentro do escritório pela nossa equipe, vender lá uma classificação tributária, vender uma emissão de nota fiscal para o cliente, oferecer homologações e perdecompes, por exemplo, numa situação que se percebe que existe um crédito. Então, quando isso é gerado pela nossa equipe, nós comissionamos os colaboradores. Então, a gente passa um percentual desse valor extra arrecadado, lembrando, esse valor não fazia parte da nossa expectativa, foi uma coisa criada adicional. Então, por conta disso, esse valor adicional, a gente pega um pedaço percentual e dá para a equipe que se envolveu nesta venda e neste trabalho. Isso alavancou a arrecadação de receita extra em função de que todos os serviços feitos por nós, pelo escritório, pela empresa, passou a ser cobrado. E antigamente muitas coisas eram feitas e não tinham esse olhar, o executor não tinha esse olhar gerencial de passar para o setor financeiro fazer a cobrança. Então, essa dica é importante, só eu reforço que vocês têm que ter muito cuidado, caso adotem essa medida, que diferenciem bem o que é serviço que gera comissão e o que é serviço extra que não gera comissão. Então, um exemplo de serviço que não gera comissão, por exemplo, a Receita Federal, daqui a um pouco, implementa uma nova obrigação acessória e a gente passa a fazer e cobra do cliente. Então, isso é uma execução feita em horário normal, então isso não gera comissionamento. Seguindo, novos serviços para clientes e para o mercado. Então, a gente pode gerar novos serviços e nós podemos simplesmente abrir um canal de venda para o mercado ou nos aproximarmos dos nossos clientes que nós já conhecemos, eles já nos conhecem, eles já confiam na gente, então nós podemos seguir nesta linha. Aqui, esses primeiros são os mesmos que a gente falou para aumentar o ticket médio. Então, os serviços financeiros, né, o BPO financeiro, serviços de RH, planejamento tributário, classificação fiscal. Então, esses serviços podem ser feitos para os clientes internos ou para os clientes, os prospectos clientes externos, né, o mercado em si. Também nós temos, aqui, sobre serviços de RH, nós podemos, inclusive, fazer uma parceria estratégica, que a gente vai ver ali no último tópico, e avançar um pouquinho além de fazer controles de benefícios.
certificado digital também é uma situação, uma questão que a área contábil está muito ligada. Então, nós temos aí várias situações de área de certificação digital. Nós temos as nossas entidades também, os SESCOMs, de todos os estados, também a FENACOM, que trabalham forte com isso, que existe um comissionamento. Então, a partir do momento que o escritório direcione esse certificado digital e receba a comissão por isso, é uma forma de gerar arrecadação também. Ou pode até trabalhar mais comercialmente a questão do certificado digital e se remunerar por isso. É uma possibilidade, até porque o certificado digital ele tem um crescimento aí em termos de utilização. E nós, da área contábil, estamos entre o consumidor, o cliente do certificado digital e as obrigações, muitas delas, que eles precisam cumprir com o certificado digital. Aqui também tem os serviços para pessoa física, é lógico, isso pode ser um serviço na área financeira, de controle, fazer uma espécie de livro-caixa, orçamento para pessoa física, mas isso é mais difícil, porque são poucas pessoas físicas que se interessam por controles nesse sentido. Mas aqui a gente pode focar muito na questão do imposto de renda, porque a gente acaba fazendo hoje o imposto de renda, obviamente, né, cumprindo a obrigação legal uma vez por ano, mas a gente pode alavancar isso. Nós podemos, hoje o cenário do contribuinte, imposto de renda da pessoa física, ele mudou um pouco. A questão de investimento na Bolsa de Valores teve um crescimento muito grande, uma ampliação de base de usuários, questão de ganho de capital, a questão de, por exemplo, de pagamento de previdência privada, o PGBL, que permite a dedução do imposto, o VGBL, que não permite, mas na hora do resgate paga menos. Então, pode-se sim fazer uma assessoria voltada à pessoa física que alavanque a arrecadação, que não nos gere só uma cobrança de uma declaração de imposto de renda lá em abril, que a gente possa, ou é que esse valor cobrado na declaração ele aumente, ou que a gente possa fazer uma cobrança mensalmente desse serviço. Também tem a questão da consulta, da posição da situação fiscal do cliente, da pessoa, que na consulta do ECAC, é uma coisa que é feita periodicamente, então nós temos espaço para rentabilizar mais o serviço prestado à pessoa física. Falando aqui embaixo, eu até grifei, e eu quero dar um foco importante nisso. Os serviços com parcerias estratégicas. Então, nós temos advogados, que têm atividade muito ligada à nossa atuação, psicólogos, contadores, outras empresas que podem nos alavancar negócios. Então, a gente pode usar da nossa relação, da nossa confiança, da nossa proximidade com os clientes, ou mesmo o nosso nome perante ao mercado, nos associarmos a esse tipo de parceiro e gerar um negócio bem importante e que gera resultados também expressivos para as empresas clientes. Então, aqui eu vou relatar algumas oportunidades com as parcerias estratégicas. Então, constituição de holding. A nossa atuação, se um cliente chegar para nós e disser assim, eu quero constituir uma empresa para colocar os bens da família para dentro, porque eu estou pagando muito imposto de renda. Eu tenho aluguéis e pago 27,5% de imposto de renda. E aí a gente vai lá, constitui essa holding, a gente joga lá o capital, os bens no capital, acaba pagando o imposto de transmissão e gera economia para o cliente de 27,5% para a alíquota da empresa, sei lá, em torno de 15%. Legal. Quanto que a gente cobra por isso? Uma constituição normal de uma empresa, a gente vai cobrar, sei lá, R$2.000, R$1.500, R$1.000, R$3.000, alguma coisa aí nessa faixa. Se nós chamarmos um advogado
especialista, que domina essa matéria. Para constituir esta mesma holding, esta mesma empresa, a gente vai agregar outros benefícios para o cliente. Nós vamos trabalhar com a isenção do ITBI na integralização do capital com os bens, com os imóveis. O advogado vai vender uma questão de proteção familiar em relação à sucessão familiar, por exemplo, vai colocar os filhos na holding, para preparar um inventário, uma sucessão familiar, vai proteger de eventuais, às vezes o patriarca, né, quer proteger para que os cônjuges dos filhos não participem desse patrimônio. Então, tem uma série de vantagens. E o que acontece? Esta venda que nós fizemos aí de 2 mil, em torno de 2 mil reais, ela vai ser feita a 30 mil reais, a 40 mil reais, porque a gente está levando um serviço muito mais elaborado e, convenhamos, os advogados, o pessoal da área jurídica sabe cobrar muito melhor do que o pessoal da área contábil, do que nós. Então, é natural um serviço desses jurídicos ser cobrados por valores bem superiores ao que nós conseguimos exercer, até porque se entrega mais. E também tem essa percepção do cliente de que a área jurídica tem valores de honorários mais expressivos. Nesse exemplo que eu dei, então, se a gente está falando de um honorário de 2 mil para nós fazermos sozinho, se o advogado cobra 30 e a gente tem uma parceria de 30%, nós vamos receber 9 mil reais, um exemplo concreto que eu estou dando para vocês. 9 mil reais para participar, né, fazer a venda, mas o trabalho de elaboração, ele fica todo por conta do advogado parceiro, e a gente vai fazer os trâmites burocráticos de junta comercial. Então, imagina, nós saímos um honorário de 2 mil, né, hipoteticamente, e vamos com honorários de 9 mil reais, e esses são valores bem reais. Serviços jurídicos também, tributário, trabalhista, previdenciário, societário, qualquer serviço, seja indicação, a gente pode, por exemplo, foi excluído do Simples, aí tem uma margem de discussão via judicial ou administrativo, então se chama um advogado, a gente tem que ter os nossos advogados parceiros, na qual eles nos remunerem pelos nossos clientes, pelas nossas indicações. Isso serve para qualquer área do direito. E aqui eu quero fazer uma referência especial ao serviço societário. A gente sabe que a área jurídica, ela gosta de elaborar instrumentos, contratos, incorporações, qualquer atividade que seja da área societária. Mas a parte burocrática de registro na junta, por exemplo, isso para eles é um problema, porque eles acabam usando aquela mesma hora qualificada, cara, que elabora todo o instrumento de alteração, de constituição, de cisão, aquela mesma hora, cara, é a hora que vai se deslocar e fazer o registro na junta, ou vai fazer o trabalho na junta digital, com menos destreza do que nós da área contábil, que é uma operação da nossa rotina. Então, pode-se sim fazer uma parceria estratégica, na qual o escritório de advocacia contrate o nosso escritório para a gente fazer essa parte burocrática. Então, a gente pode cobrar um valor X em reais, né, um valor fechado por instrumento, por trabalho, a gente pode cobrar um percentual do que ele está cobrando. Então, é uma coisa que nós temos a expertise, nós temos essa rotina, e o escritório de advocacia tem essa dificuldade. Então, a gente pode aí abrir um campo bem legal, bem interessante, para poder também gerar uma renda adicional para o escritório. Lembrando que isso pode ser feito se o escritório acaba se especializando nisso, ele pode fazer essa parceria com diversos escritórios de advocacia. Então, pode ser um negócio que pode tomar um volume bem legal e que represente uma fatia bem boa do nosso faturamento. Aposentadoria. Aqui eu quero trazer uma experiência nossa.
O que acontece, né, com o serviço de encaminhamento de aposentadoria, revisão, programação de aposentadoria? Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a área contábil, as empresas de contabilidade não se interessam por esse serviço, porque não são especialistas, e acabam consumindo um tempo grande e aí um retorno financeiro muito pequeno, que é o mesmo pensamento dos escritórios de advogados, em regra geral. Lógico, tem alguns especializados na área previdenciária, mas tem grandes escritórios com dezenas, com centenas de profissionais, de advogados, que acabam fazendo o trabalho de aposentadoria, de encaminhamento, para não deixar o cliente experimentar um concorrente. Então, eles fazem meio que por obrigação e não por ser uma estratégia de negócio. E aí, existe uma lacuna grande nesse serviço. E nós nos associamos a um advogado especialista na área, e montamos uma equipe interna, e hoje nós conveniamos escritórios de contabilidade, quer dizer, tem escritórios de contabilidade que não se interessam por fazer aposentadoria, eles encaminham os clientes para nós, aí eu vou fazer um registro importante, né? Nós criamos uma marca própria, então não há confusão do nosso colega pseudo-concorrente estar mandando um cliente para um concorrente, não, ele está mandando para um serviço previdenciário, e nós fizemos esse trabalho e remuneramos, comissionamos o nosso colega contador, história de contabilidade. É um aspecto de ganha-ganha-ganha, porque a empresa contábil que indicou o serviço, ela é comissionada. O cliente que recebeu o serviço é atendido por especialistas, então ele tem um resultado positivo do serviço contratado. E nós, que fizemos o trabalho, recebemos por isso, geramos faturamento em cima disso. Por que eu estou colocando esse exemplo aqui? Porque tem várias situações, e aí a recuperação de crédito é outra também, que nós podemos gerar uma especialidade com equipe interna do escritório e fazer uma relação com os outros escritórios de contabilidade para usar esse serviço. Claro, isso tem muito a ver também com a credibilidade nossa, com a credibilidade do escritório contábil, porque não pode se correr o risco de ter essa situação assim, de tomar o cliente do colega. Então, isso é uma situação que fica vedada ao extremo. Inclusive, nós já passamos uma vez por isso, de um cliente que veio fazer a aposentadoria conosco, indicado por um escritório de contabilidade, e ele pediu para nós fazermos uma proposta de honorários. Nós rechaçamos, dissemos que não tinha como, e nós comunicamos isso ao colega, relatando essa situação. Então, voltando à questão de desenvolver alguma atividade, e o exemplo de recuperação de crédito ele é clássico, daqui a pouco a gente tem uma pessoa, uma equipe especialista nisso, com condição de fazer, e aí outros escritórios contábeis não têm essa expertise, essa estrutura, encaminham o serviço para quem desenvolveu essa estrutura interna, recebe uma comissão, uma participação, seu cliente vai ter um retorno positivo, e aí fica todo mundo atendido numa situação dessas. Então, é uma coisa que a gente tem que se pensar, talvez a área contábil esteja tem muita resistência ainda, né, na questão de concorrência, eu acho que isso está mudando, e esse tipo de parceria é uma oportunidade que se tem. Então, a recuperação de créditos, eu já falei aqui para vocês, eu vou dar o exemplo, a questão do PIS e COFINS e da COFINS de empresas pequenas, do Simples, né, monofásico, isso tem um trabalho aí que a gente está desenvolvendo, que a gente também oferece para outras empresas contábeis, no mesmo modo da aposentadoria.
E tem um outro também, uma recuperação de crédito de empresas grandes do agronegócio. Aí nós buscamos parceria com um escritório especialista disso, de Curitiba, então nós estamos em Porto Alegre, estamos no escritório em Curitiba, e conseguimos vender esse trabalho para o Brasil inteiro, tanto para clientes quanto para não clientes. Então, não poucas vezes, eu pego um avião, vou lá para o centro do país, lá para a parte mais para cima, e consigo fazer negócio em sociedade, parceria com uma empresa especialista, numa área que eu não tenho condição de montar internamente essa estrutura. Também tem a gestão de arquivos, que a gente pode ter uma parceria estratégica. Agora, esses últimos três, a gestão de arquivos, a saúde ocupacional e a conciliadora do cartão de crédito, todos são parcerias na qual a gente faz as indicações e somos remunerados, comissionados por isso. Então, a gestão de arquivos é uma coisa que internamente nós não temos condição de fazer, dificilmente a gente vai ter espaço para armazenar caixas e caixas e caixas de arquivo morto dos clientes, também escanear todos os documentos e organizar em pastas. Então, isso é uma coisa que dificilmente a gente vai ter condição de fazer. Então, tem empresas especializadas que fazem isso, a gente tem que formar aí um termo de acordo com eles, encaminhar para eles, aí pode ser de uma maneira mais passiva, quando os clientes nos demandam, ou pode ser de uma maneira mais ativa, a gente divulgando esse serviço e tentando prospectar os nossos mesmos clientes para fazer esse trabalho, indicamos para a empresa e ganhamos a nossa comissão. A questão da saúde ocupacional é parecida, né, só que tem um ingrediente a mais, a obrigatoriedade das empresas fazerem os programas de prevenção, PPRA, PCMSO, LPCAT, os atestados, né, os AS, então as empresas estão obrigadas a fazer. Então, por que a gente não pode chamar uma clínica de segurança do trabalho, fazer este convênio e sermos remunerados por todos os clientes que eles atenderem, todos os clientes nossos que eles atenderem. Então, é uma outra forma de geração de receita também. E temos aí até esse ingrediente do e-social, né, que as informações dos atestados, elas são informadas, os atestados periódicos, que muitas vezes ficam de lado e não são cumpridos dentro do prazo. Então, são situações que a gente precisa ficar muito atentos, e aí vem aquela explanação inicial que eu fiz. Somos percebidos como um canal importante para os nossos clientes. Os clientes nos demandam, nos procuram, porque confiam na gente, porque precisam do nosso conhecimento. Não são raras as vezes, no passado era de uma incidência maior, de os clientes virem falar conosco, inclusive coisas particulares, familiares, meio que desabafar, que os colegas brincavam, né, que tinha até serviço de psicólogo. Mas tem que usar, tem que potencializar, tem que rentabilizar esse nosso poder diante dos clientes. Conciliadora de cartão de crédito é a mesma coisa, né? Hoje qualquer empresa do varejo utiliza cartão de crédito, então há um mercado grande, existe essa situação de ter questões que não fecham, por exemplo, as vendas com crédito, tem essas situações. Então, um serviço desse de conciliadora, muitas vezes as empresas cobram no êxito, e aí o escritório de contabilidade pode fazer essa parceria também e ser remunerado por essa indicação. Então, esses são os nossos, as dicas, assim, as situações que a gente pratica aqui. Eu acho uma outra coisa importante, se nós voltarmos lá aos nossos trabalhos feitos para os clientes ou para o mercado, que é a modalidade de cobrança por êxito, assim como fazem, né, os advogados em especial. Então, nós podemos, por exemplo, faz um serviço de recuperação de crédito, a gente cobra em cima do crédito recuperado, um X%, geralmente mesmo, a remuneração no êxito é bem maior que a remuneração pelo trabalho.
Então, é uma situação que compensa. Então, quando a gente faz um planejamento tributário e a gente apura uma economia tributária para o nosso cliente, então a gente pode também ser remunerado pela economia futura que ele vai fazer aí nos próximos 12 meses, por exemplo. Então, pessoal, eram esses as mensagens, tentar contribuir com vocês com a nossa experiência. Eu fico inteiramente à disposição de vocês. Aí tem os canais, as redes sociais, o e-mail que vocês podem me localizar. É um grande prazer poder contribuir com os colegas do Brasil inteiro. Então, um grande abraço e que vocês tenham sucesso nas atividades de vocês.